Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação e alegria que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 145 com o tema Guardai-vos dos cães. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Lúcia Ericeira. Bom estudo e boas reflexões para você, minha amiga Lúcia. Olá, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo semanal dos textos evangelhos, sob o olhar e a interpretação de Emmanuel, que tem nos ajudado bastante em colocarmos em nossas vidas os meios e as facilidades para que continuemos em nossa jornada evolutiva. E para hoje, nós temos um capítulo muito interessante, muito reflexivo. É o capítulo 145 do livro Fonte Viva, que é o nosso livro-texto, cujo título é Guardai-vos dos cães. Um título bem emblemático e bem interessante para que possamos traduzi-lo à luz do que nos ensina Emmanuel. E esse título, ele tem por base uma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2. E ele pega uma frase desse versículo que diz o seguinte: guardai-vos dos cães. E nós vamos, antes de buscarmos Emmanuel com seus esclarecimentos extraordinários, vamos fazer algumas reflexões, porque, na verdade, os textos evangélicos, eles precisam ser interpretados à luz de todas as variáveis que constituíram, na época, o contexto de sua produção, ou de suas produções, quando estamos nos referindo a vários autores e vários textos, né? Nesse caso aqui, nós estamos com Paulo, que são as epístolas. A doutrina espírita é a chave que nos ajuda a tornar inteligíveis todos esses textos e, sobretudo, aplicá-los às nossas vidas, porque esse é o desafio, é nós buscarmos essa luz, essa sabedoria como uma bússola que nos direciona à jornada evolutiva. E até nos parece estranho quando se diz assim, guardai-vos dos cães. Uma das necessidades que temos ao estudarmos os textos do Evangelho é exatamente fazermos uma comparação dos termos, da cultura, dos costumes. Por exemplo, essa palavra aqui, cães, na época não se conheciam cães domesticados, eram cães selvagens, ferozes, não havia esse costume, como nós temos hoje dos nossos amigos fiéis, que nós temos tanto carinho, que nós acolhemos e que nos ensinam tanto com sua fidelidade e seu amor. Então, a primeira coisa que temos que ter em conta ao lermos essa frase de Paulo, guardai-vos dos cães, é que ele não se refere aos nossos amigos domesticados, porque poderia ser uma incoerência. Nós temos que nos reportar à época em que essa frase foi colocada, onde só havia o quê? Cães não domesticados, cães ferozes, para a cultura daquele povo que não tinha esse hábito que nós temos de domesticar cães. Então, aqui a referência é a animais selvagens, que viviam em bandos, em matilhas, que atacavam as cidades. Então, aí, e ainda assim, literalmente, essa interpretação, nós temos que buscar a interpretação metafórica da palavra cães aqui nessa frase. Porque Paulo, ele estava se dirigindo aos filipenses. Nós sabemos que Paulo, após a sua conversão, após buscar em Jesus o sentido da sua vida e após o questionamento que ele faz às portas de Damasco, Senhor, o que queres que eu faça? Ele encontra o caminho a seguir. E é exatamente na universalização do cristianismo. Então ele passa a realizar suas viagens extraordinárias, levando a luz do Evangelho, sobretudo aos gentios.
tornando universal a mensagem, tornando de acesso a todos os povos. E Filipos foi a primeira cidade fundada por Paulo na Macedônia. E ele tinha esse costume de fundar as cidades e depois fundar as igrejas e depois fazer o acompanhamento nessa busca incessante de nossas vidas pela luz do Evangelho, a segunda revelação. E depois que ele fundava as igrejas, ele ficava dando a manutenção da assistência. E escrevia cartas, as epístolas famosas, orientando, ajudando nessa busca incessante que precisamos todos realizar pela luz do Evangelho. Então, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, era uma orientação para que aqueles fiéis pudessem se manter no caminho da busca pela luz, da busca por Jesus, fazendo de Jesus realmente a sua referência de vida, o seu guia, o seu modelo, como nos orienta hoje a doutrina espírita. E quando ele fala em guardai-vos dos cães, ele complementa, né? Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da falsa circuncisão. Então, é uma precaução. Então, toda essa mensagem aqui, trazida para os nossos dias, tem como propósito nos orientar na perseverança do caminho do bem, nos orientar nessa nossa jornada evolutiva em busca da luz, tendo como referência o Cristo em nossas vidas. Então, mantenhamos em mente essa direção para que possamos compreender com maior segurança o que nos traz Emmanuel para a semana de hoje. Então, Emmanuel é baseado em Filipenses 3:2, guardai-vos dos cães. Ele começa a explicar essa passagem maravilhosa, dizendo-nos assim: somos imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do divino pastor, em demanda de esferas mais altas. Em verdade, se prosseguimos caminho afora, magnetizados pelo devotamento do condutor divino, inegavelmente somos também assediados pelos cães da ignorância, da perversidade, da má-fé. Referindo-se a cães, Paulo de Tarso não mentalizava o animal amigo, símbolo de ternura e fidelidade após domesticação. Reportava-se aos cães selvagens, impulsivos e ferozes. No rebanho humano, encontraremos sempre criaturas que os personificam. São os adversários sistemáticos do bem. Atassalham reputações dignas, estimam a maledicência, exercitam a crueldade, sentem prazer com a imposição tirânica que lhes é própria. Desfazem a conceituação elevada e santificante da vida. Desarticulam o serviço dos corações bem-intencionados. Atiram-se desvairadamente à substância das obras construtivas, procurando consumi-las ou pervertê-las. Vomitam impropérios e calúnias. Gritam levianos que o mal permanece vitorioso, que a sombra venceu, que a miséria consolidou seu domínio na terra, perturbando a paz dos servos operosos e fiéis. E quando o micróbio do ódio ou da cólera lhes exercita a desesperação, ai daqueles que se aproximam generosos e confiantes. É para esse gênero de irmãos que Paulo solicita de nós, outros, a conjugação do verbo guardar. Para eles, pobres prisioneiros da incompreensão e da ignorância, resta somente o processo educativo, no qual podemos cooperar com amor, competindo-nos reconhecer, contudo, que esse recurso de domesticação procede originariamente de Deus.
Então, este é o alerta que nos faz Emmanuel, através de uma exortação de Paulo aos Filipenses, e que é muito apropriado para os nossos dias. Ele inicia aqui a sua mensagem nos qualificando a todos que estamos no orbe terreno como uma imensa caravana de seres na estrada evolutiva que estão se movimentando sob o olhar do Divino Pastor. No caso, quem é o nosso pastor? Quem é a nossa referência? É Jesus. Ele que tomou para si a responsabilidade de nos conduzir. Todos nós que estamos ligados ao orbe terreno temos como referência Jesus, que prometeu-nos levar de volta ao seio de Deus nessa jornada evolutiva. Então, é por isso que Emmanuel nos diz que nós estamos em demanda de esferas mais altas, então, em demanda dessa busca evolutiva. Mas ele nos faz um alerta, como seres que ainda estamos mais próximos da animalidade do que da espiritualidade, ele nos alerta sobre os perigos desta jornada, dessa caminhada. Porque, muito embora contemos com o devotamento desse divino condutor, que é Jesus, nós também sofremos assédios, nós sofremos as tentações, nós estamos submetidos aos perigos da jornada. Por isso, precisamos ficar atentos. E esse assédio a que nos alerta Paulo e que Emmanuel vem aqui explicar de forma tão brilhante é os cães da ignorância, da perversidade. E Emmanuel esclarece que ele não está se referindo aos nossos amigos domesticados, aos nossos amigos, aos nossos companheiros, que muitas das vezes nos acompanham, nos ajudam na jornada. Ele está se referindo aos cães ferozes, selvagens, que metaforicamente podem ser comparados a muitas criaturas que personificam o mal. Aquelas criaturas que se comprazem na disseminação da maledicência, que se comprazem na crueldade, que conseguem despedaçar reputações dignas, que sentem prazer com a imposição tirânica de suas próprias opiniões. E nós precisamos estar atentos para não nos deixarmos levar, para não seguirmos esse caminho ou não sintonizarmos com esse tipo de atitude, de vibração, nem mesmo sendo despertados por sentimentos menos dignos de raiva ou do que quer que seja. Porque nós precisamos sim reconhecê-los. Precisamos sim ter cuidado, precisamos sim permanecer vigilantes, lembrando que Deus, acima de tudo, cuida de todas as suas criaturas. E para esse gênero de irmão que Paulo nos chama a atenção, nós temos que ter certeza que só resta o caminho, embora ainda distante, da educação, e que cabe a Deus esse processo. Nós não temos essa competência, temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, cooperando com amor, cooperando com dedicação, mas nos lembrando que a realização desse trabalho de conversão, de educação, cabe ao Divino Criador, cabe ao nosso Deus. Então, Paulo nos alerta, e é uma exortação, é um alerta muito importante, é sobre a vigilância, porque, afinal de contas, o espírito está pronto, mas associado à carne, associado à matéria, com todas as suas paixões, com todos os seus apelos, esse perigo da jornada é imenso. É imenso, por isso Jesus sempre nos dizia: orai e vigiai sempre. Então, busca o fortalecimento através da oração, mas precisamos perceber tudo que está à nossa volta, tendo em vista a nossa fragilidade em sermos assediados. Por isso, sempre Jesus nos recomendava prudência, simplicidade, sede simples como as pombas, mas prudentes
como as serpentes. Então, que essa página, essa reflexão de Emmanuel possa, de alguma forma, nos auxiliar nessa nossa caminhada, nessa busca constante pela luz e que tenhamos os cuidados necessários para que a nossa jornada seja feita com segurança. Que Jesus nos abençoe sempre. Agradecemos a Lúcia pelo estudo e esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 145. Amanhã estudaremos o capítulo 146, com o tema Saibamos Cooperar. E quem vai conduzir o nosso estudo de amanhã é a nossa companheira Anunciação Azevedo. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.